Esse é o samba Esperançar por esse chão, uma homenagem ao educador Paulo Freire. Esse grande pesquisador, um grande gestor e um grande educador, né, brasileiro, e que tem um grande valor não só no Brasil como no mundo. Então, para nós é importantíssimo fazer isso, levar o Paulo Freire para a rua, cantar o Paulo Freire e celebrar a vida, a memória da obra dele, né, fundamental. Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. O professor Eduardo Souza, do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar, é também um dos fundadores do Núcleo Cultural Cupinzeiro, em Campinas. E a música é tema do desfile de carnaval do Bloco Cupinzeiro. Tá? O Núcleo Cultural ele tem atividades durante todo o ano, mas no carnaval, em 2003, surgiu a ideia de sair com um bloco, pelas ruas de Barão Geraldo, lá onde surgiu o núcleo, né? Então a gente começou a fazer isso e a gente percebeu que seria muito interessante levar temas para as ruas durante o carnaval, temas que pudessem propiciar uma reflexão, uma ampliação dos olhares das pessoas referentes às questões culturais, questões educacionais, como é o caso desse ano, né? E pela música, a ideia é tocar os mais jovens sobre a história de Paulo Freire. Toca em aspectos, em dimensões humanas que só a arte é capaz, que é o mundo sensível. Então, quando você fala de Paulo Freire através da arte, as pessoas se sensibilizam e vão querer entender quem é. E aí o racional pode entrar no sentido da busca, da pesquisa de quem é Paulo Freire, do entendimento, né? Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Educação e Paulo Freire deram samba e dos bons. Paulinho da Viola diz que o samba é a voz do conselho. O samba é como se fosse o aconselhador, assim. Então, eu acho bem interessante ouvir o samba a partir dessa perspectiva, né? De que você, a partir do samba, você olha com outra perspectiva para qualquer tema, né? E a educação e Paulo Freire estão totalmente dentro, totalmente justos ali dentro dessa possibilidade, né? Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que nos acompanha. Boa noite. Quanta gente boa aqui nessa noite. Estou vendo muita gente. Aí, pessoal, olha. Boa noite. O Igor aí em Curitiba, o Jonas, a Marielle lá em Manaus, o Adriano, o Anderson, o André. Boa noite, Olha, gente. boa noite, gente. A Beatriz, o Bruno, o Eduardo, Elaine, a Fátima, a Geise, a Gisele, a Ingrid, a Isabelle. Olha quanta gente, a Jande, o Joaquim, o Jonas, o Julival, o Josiel, cada vez entrando mais gente, a Nélia, o Marcos. Que alegria, gente, que alegria a gente poder estar hoje aqui de noite reunidos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente começa com essa música em homenagem ao Paulo Freire, não é? E para acolher, trazendo um pouco essa perspectiva da arte e da manifestação cultural como uma forma de educar e transformar. Vocês me conhecem, a maioria, eu sou o Luiz Felipe Lacerda, trabalho aqui na Secretaria Executiva do OMA, e em nome da rede de centros sociais, a rede de promoção de justiça socioambiental da província dos Jesuítas do Brasil, eu queria acolher vocês todos e todas para essa nossa roda de conversa hoje sobre educação popular, cuidado e bem viver. Vou contar para vocês um pouquinho rapidamente como é que isso começou, de onde é que isso vem, né, para a gente poder se contextualizar. Desde 2016, quando o OMA nasceu, e nasceu com essa missão de construir ou apoiar a construção de uma rede forte de justiça socioambiental das nossas obras no Brasil, da província, a educação popular sempre esteve presente, inclusive
Anteriormente, aqui nessa casa que hoje abriga o OMA, que é o Centro Cultural de Brasília, existia um programa antigo de educação popular, de formação de educação popular, 14 anos, uma escola. E naquela época, justamente, foi mais ou menos na mesma época em que nós debatíamos e vivenciávamos a questão do impeachment da Dilma, do golpe político que aconteceu naquela época, e uma das leituras que foram feitas foi justamente da gente repactuar o nosso compromisso com a educação popular. Desde então, essa rede foi crescendo, né, com várias obras. Aqui eu faço referência especialmente aos centros sociais que constituem o núcleo articulador dessa rede junto com a gente da Secretaria do OMA aqui, então o CEPAT em Curitiba, o SEAS em Salvador, o SARES em Manaus, o CAC em Belém, o Centro Burnier em Cuiabá, e nós fomos nos comprometendo cada vez mais com a perspectiva da educação popular, de 2016 a 2019, realizando várias atividades e seminários regionais, que culminaram em 2019 no primeiro Seminário Nacional de Educação Popular da nossa rede, que foi em São Paulo. Acho que vários de vocês estavam por lá também. Nesse seminário, que a gente juntou 50 pessoas aproximadamente, foi um bonito processo de vivência no campo da educação popular, e aquele seminário trouxe uma demanda, trouxe uma necessidade para a rede, que dizia: nós precisamos consolidar cada vez mais processos contínuos de formação no campo da educação popular. E com essa demanda, o Conselho Coordenação Nacional do OMA, que é composto por 22 organizações, além desses outros centros sociais que eu falei, outras obras, assumiu para si o compromisso de pensar um processo de formação em educação popular a nível nacional. Um grande desafio, porque ao mesmo tempo que a gente gostaria de fazer uma coisa unificada e nacional, é sempre necessário garantir a especificidade, a autonomia, a identidade de cada centro, cada obra no seu território, né? Falar do CEPAT em Curitiba é muito diferente de falar do SARES em Manaus, é muito diferente de falar do OCA em São Paulo, é muito diferente de falar da escola agrícola no interior da Bahia. Então, como é que a gente constrói um processo em rede, coletivo, de formação continuada, mas, ao mesmo tempo, respeitando a autonomia e o modo de fazer de cada obra? O Conselho Nacional de Coordenação do OMA se debruçou sobre esse desafio durante 2 anos, praticamente, de 2019 ao segundo semestre de 2020, construindo uma grade curricular para esse curso nacional de formação em educação popular, que alguns chamam de escola, outros chamam de curso, não é? Sobre um tripé. O tripé da educação, da pedagogia freiriana, da ecologia integral e da espiritualidade naciana, que seria a nossa forma de fazer. Depois que esse conteúdo todo foi estruturado numa grade curricular, em 6 módulos, a gente começou a pensar junto com os centros sociais como fazer isso acontecer. E aí veio a pandemia. E aí a gente teve que segurar um pouco o processo, porque a gente entendia que isso tinha que ter uma dimensão presencial também. E agora, com o arrefecimento, não o final, mas o arrefecimento um pouco da pandemia, nós retomamos, então, essa articulação. Esse curso ele está organizado em 5 módulos presenciais, onde cada obra e cada centro social organiza o seu módulo a partir do seu modo de fazer. Então, o CEPAT tem uma organização, o SARES outra, o CAC outra, e assim por diante. Só que a gente vai sempre acertando esse compasso, porque o conteúdo é o mesmo, cada centro social tem uma forma de fazer, mas o conteúdo é o mesmo, e a gente, então, foi acertando esse compasso, e, a partir de então, cada módulo presencial, no intervalo entre um e outro, ele tem, então, o acontecimento de um módulo virtual. E esse módulo virtual é o módulo que nós estamos hoje. Esse é o primeiro encontro virtual de um processo que tem acontecido em alguns territórios presencialmente, como no caso de Curitiba e em Manaus, mas em outros que a gente acolhe aqueles que ainda não começaram o processo para iniciar esse processo, para se articularem
se entusiasmarem, se emocionarem e sentirem o convite de estar conosco fazendo esse processo. Então, são 5 módulos, um mês sim, um mês não, praticamente. Nós estamos terminando a primeira leva do módulo e a cada módulo presencial teremos um momento virtual. E o momento virtual que a gente se pretende hoje, ele tem o foco nas nossas raízes, nas relações com os outros e a corporeidade, a arte, a música e outras expressões do ser. É um pouco esse o foco temático no qual a gente se debruçou no conteúdo ao longo desse primeiro módulo e que agora a gente vai estar aprofundando na noite de hoje, trocando algumas experiências. Então, a gente está muito feliz por receber todos vocês aqui. Esse é um sonho que vem sendo gestado há muito tempo e a gente está aí hoje com 40 pessoas dispostas a trocar, a partilhar sobre a educação popular e o nosso fazer. Para isso, gente, a gente dividiu nossa noite de hoje em alguns momentos. O primeiro momento, nós vamos fazer uma escuta partilhada com os colegas do CEPAT e do SARES, que vão contar um pouco para a gente como eles têm trabalhado os conteúdos desse primeiro módulo na sua prática presencial. E, a partir disso, depois dessa escuta e dessa partilha do SARES e do CAC a respeito desse primeiro módulo, nós vamos, então, fazer um trabalho que é um trabalho que avança no conteúdo programático do que a gente tem planejado no nosso curso, que vai dialogar um pouquinho sobre as diferentes dimensões que a gente pensa da educação popular. A dimensão metodológica, a dimensão política, a dimensão lúdica e a dimensão espiritual. Mas mais na frente eu vou explicar um pouquinho isso, como é que vai funcionar. De antemão, então, já dando início aqui à nossa roda de conversa sobre educação popular e cuidado e bem viver, eu queria passar a palavra aqui para os colegas do SARES e depois do CEPAT, para eles partilharem conosco. Então, nesse momento, cada um vai ter em torno de 15 minutos para partilhar um pouco as suas experiências regionais a respeito da educação popular e como trabalharam isso no primeiro módulo presencial do seu curso, desse projeto que, como eu falei, é um empreendimento, uma iniciativa da Rede de Promoção de Justiça Socioambiental da Província dos Jesuítas do Brasil. Fiquem com a palavra, por favor, os colegas do SARES. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Então, me chamo Josiel, faço parte do Levante Popular da Juventude e sou voluntário no SARES, né? E eu vou partilhar um pouco do que foi o nosso curso de Educação Popular no dia 27 de agosto deste ano, que aconteceu lá no Serviço de Jesuíta aos Migrantes e Refugiados, aqui em Manaus, na Avenida Constantino Neri, e aí temos algumas imagens do nosso curso. Então, o ambiente foi totalmente preparado para esse momento, né, com as palavras-chave de educação popular, para o bem viver, né, os nossos projetos sociais que o SARES desempenha aí com a sua missão, a sua visão de uma ecologia integral, de uma educação popular, de uma incidência política cada vez mais forte. A Amazônia, que nossa casa comum, né, nós estamos aqui na Amazônia, falamos da Amazônia, somos a Amazônia, então também temos no nosso ambiente essa imagem, essa ambientação. Então, tudo começou num clima de muita alegria, de muita acolhida, né? Nesse momento aí nós convidamos vários parceiros do SARES, do Fórum das Águas, das instituições que fazem parceria com o nosso serviço, e aí foi feita a acolhida, a apresentação por grupos, né? Foi os grupos, né, da Escola de Fé e Cidadania, né? Os grupos que trabalham com as crianças, né? Também as SEBs, presente também no nosso encontro, representante das SEBs. Os nossos parceiros, de modo geral, o Fórum das Águas e a equipe do SARES, né, representada aí pelos nossos companheiros e companheiras,
E o nosso cantor, né? Nós temos um cantor, o Padre Adriano, fez uma música para nos animar, espero que vocês possam ouvir aí nesse momento, se tudo der certo. Então, esse só um pouquinho, né, do nosso cantor, Padre Adriano, que nos brilhantou com essa música maravilhosa, que traz elementos fundamentais, né, para a nossa educação popular: atuação, humanização, participação, cooperação, né? E continuando o nosso encontro, nós tivemos aí também uma apresentação teatral dos aventureiros, que nos trouxeram essa metáfora, né, de como é trabalhar a educação popular a partir do lúdico, né, a partir da utilização do teatro, da dança, da arte, né? Então, nós podemos viajar nessa aventura com esses adoráveis aventureiros, nos mostrar o que a educação popular se faz no dia a dia, se faz com a ajuda de cada um, né? E aí, nesse momento, a gente formou uma grande teia, uma grande rede, né, na qual nós somos chamados a atuar enquanto educadores e educadoras populares, né? Ninguém solta a mão de ninguém, todos juntos vamos fazendo a educação popular acontecer no nosso dia a dia. Num segundo momento, a gente teve um momento de grupo antes dessa partilha, né? Eu não tenho imagens dos grupos, mas teve um momento de grupo na qual a gente respondeu algumas perguntas, né? De quem nós somos, né? Quais são as nossas raízes, da onde viemos, quais são a nossa herança, né? O nosso sentir, o nosso pensar e o nosso atuar no mundo. Quais são as nossas raízes familiares, comunitárias, amazônicas, né? E como que nós podemos atuar a partir de então. Então, cada grupo partilhou, né? E a gente tem a participação da Cáritas do Regional, através da Marcela, aqui conosco nessa imagem, partilhando, né? Também o grupo do Fórum das Águas, partilhando conosco esse momento. Também parcerias com as instituições que trabalham com as crianças. E, num terceiro momento, fomos para a prática, né? Então, cada grupo ficou responsável por elaborar uma paródia ou elaborar um momento de teatro ou de dinâmica para exemplificar essa caminhada, essa jornada, né? Essa aventura que é a educação popular. Então, aqui a gente teve uma dinâmica, né? Que era guiar, né, a pessoa que estava vendada pelos caminhos da educação popular, onde a gente encontra momentos de esperança, mas também momentos
de desafio, de momentos que nos desafiam, na verdade, a superar. Continuando, nós tivemos também uma paródia, né, que eu não tenho o vídeo da paródia, mas o nosso grupo, o grupo que eu estava, fez uma paródia, né, sobre a educação popular. E, no final, encerramos com uma grande ciranda cantada por todos, acompanhadas por todos, que cirandeiro, cirandeiro só, a educação popular não se faz com uma mão só. Então, educação popular se faz com muitas mãos, e com essa alegria que a gente partilha hoje com todos aqui. É isso. Boa noite. É isso aí, muito obrigado pela essa partilha, que já deu um gostinho, um pouquinho do que aconteceu em Manaus nesse primeiro módulo dessa caminhada de formação em educação popular. Estou vendo aí também a Mércia, o Padre Adriano, a Mari está aí de Manaus também. E vamos então a Curitiba, escutar um pouquinho também dos colegas do CEPAT, como é que foi essa primeira experiência, esse primeiro módulo desse curso nacional de educação popular. Quer falar, Padre Adriano? Teria Térida também para partilhar um pouquinho. Por favor, sigam na partilha, depois a gente vai para Curitiba. Oi, boa tarde, gente. Boa noite para os que estão mais noite. Sou Térida, do Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados de aqui de Manaus. Sou venezuelana, así que por mi sotaque ya debe de falar por mí. Nossa, esse primeiro evento de nós aqui, de verdade, foi um momento de partilha muito bom, sobretudo porque as organizações que participaram, que não tínhamos relacionamento, de alguma maneira nos enriquecimos com el saber y la experiencia de los participantes que estaban. Una vez más, descubrimos que la educación popular, la educación dialógica, es sumamente importante, que identificamos también que existen muchos latidos, como nuestros latidos, que están apostando por los cambios y por transformaciones buenas y simples, ¿no? Sencillas. Entonces, creo que fue un momento muy importante que vale mucho, mucho la pena de compartir con otras personas, con otras organizaciones, identificar formas, porque indubitablemente la educación de esa manera, como nos estamos nosotros aquí descubriendo, enriquecida por los saberes del pueblo, por los saberes sencillos, por los saberes simples, a través de metodologías que se insertan en la cotidianidad del pueblo o del pueblo, tiene una riqueza muy, muy importante, muy valiosa, ¿no? Nosotros a través de la música, del canto, tuvimos un evento muy enriquecedor realmente, y el servicio jesuita agradece ahora públicamente, y en su momento lo hicimos también con el SARES, por permitirnos participar y enriquecer nuestro trabajo para el servicio también, pues, de migrantes y de refugiados en estas tierras. Y además de que en la Amazonía hay una riqueza maravillosa de gente, de interculturalidad, de diversidad, que además abona muchísimo a este trabajo de educación popular. Entonces, gente, estamos en el camino y estamos aprendiendo junto a los que ya tienen un andar mucho más amplio, ¿no? Así que muchas gracias y esperamos seguir en el aprendizaje. A gente quer concluir esse momento, né, com todos, com uma paródia que foi criada dentro do encontro, né, pelos participantes. Eu vou compartilhar, é um pequeno vídeo
não chega nem um minuto. Muito bem, muito bem. Agora sim. Luiz, a gente só quer Diga, agradecer a fala do Josiel também. Gratidão, Josiel. Isso mesmo, gente. Gratidão, Josiel. Gratidão, Térida. A Térida fez uma partilha emocionante no dia. A gente queria muito que ela partilhasse essa emoção que ela transmitiu aí com todos nós. Educação popular é isso, né? Vida, emoção, amor, paixão. É isso mesmo. Gratidão. Gratidão a vocês por partilharem conosco a experiência. E como a Térida mesmo disse, a ideia não é que essa experiência de educação popular seja do SARES, do CEPAT, do CEAS, é que ela seja dos nossos territórios, das nossas obras, das nossas articulações. Então, a gente está muito feliz de ter aqui os colegas do Serviço Jesuíta Migrantes Refugiados, os colegas da Rede Jesuíta de Educação que estão por aí também, os colegas da Fundação Fé e Alegria, não é? Porque o nosso desejo é que isso não seja uma experiência apenas de um ou outro centro, de uma ou outra obra, mas a gente entende a necessidade da educação popular em todos os nossos territórios, né? Então, quem ainda não está no percurso, que a gente sinta o convite para dar as mãos, como a gente viu aí no final do vídeo, e faça esse processo também acontecer nos nossos territórios e colocar isso tudo nessa grande rede. Muito obrigado pela partilha de vocês aí de Manaus. Parabéns a todos e todas que participaram dessa articulação, desse primeiro momento, desse percurso formativo. E agora sim, então, vamos a Curitiba? Então, vamos lá. Então, boa noite para todas e todos. Então, alegria que estamos aí, então, para esse primeiro encontro. A gente vai, então, apresentar um pouquinho que fizemos no primeiro módulo, né? Então, eu vou pedir aí, depois, a ajuda da Gisele, que está aí, também do Eduardo, e, ao fim, também do Igor, né? Então, só para a gente situar um pouquinho o que estamos fazendo, o que nos propomos a fazer, e o que já fizemos e o que estamos fazendo. Então, nós nos propusemos, né, a fazer já desde o final do ano passado, então, a cumprir, então, 5 módulos, né, e dividimos, então, 5 módulos sempre em 3 encontros cada módulo. Então, sempre cada módulo tem 3 encontros, totalizando, então, assim, 15 encontros presenciais. E cada encontro sempre de 3 horas. Então, sempre sábado de manhã, das 9 ao meio-dia. Então, já cumprimos para este ano, então, nos propusemos a fazer o módulo 1 e 2, né? Então, no próximo sábado, já vamos concluir o módulo 2, né? Esse próximo sábado agora. Então, voltamos aí, continuamos, então, os módulos 3, 4 e 5, a partir de março, com previsão de terminarmos, então, início de setembro do próximo ano. Então, mais ou menos, a gente faz cada módulo sempre encontros quinzenais, depois a gente dá um intervalo um pouquinho maior, um mês e meio, e depois a gente parte para o módulo seguinte. Também para a gente, porque a gente sempre tem outras atividades, outras coisas para fazer, né? Então, nós começamos com um grupo relativamente grande, né? E começamos perto de 50 pessoas, então isso também
com isso, tivemos que mudar um pouquinho a dinâmica inicial que a gente tinha pensado. Então, aquilo que a gente tinha pensado para apenas ser um encontro, né, na verdade, ocupou um encontro e meio, né? Então, mas não comprometeu, a gente acredita assim, porque uma das ideias, né, do primeiro módulo era isso de a gente se conhecer como grupo, a gente se dar a conhecer também, e no sentido de a gente, como é uma caminhada longa, 1 ano e meio, 1 ano praticamente, né, pouco mais até, né, de a gente também criar essa confiança nas outras pessoas, conhecer a caminhada que elas têm, já fizeram. Então, né, a gente centrou uma preocupação maior, então, em torno deste objetivo, no primeiro módulo, né? Então, segundo, a gente já fizemos 2 encontros, então, do segundo módulo, atendo-nos um pouco mais, então, propriamente a temática da educação popular. E agora, então, o grupo está mais ou menos, acreditamos assim, né, estabilizado, né, reduziu um pouquinho, mas mesmo assim são umas 35 pessoas, né, que estão participando, né, e a gente acredita, então, que esse é o grupo que vai seguir, né. Nós também tivemos uma preocupação grande com relação à questão da sistematização de cada encontro, né, e por isso que, então, nós convidamos a Gisele, né, que vai falar, então, na sequência, que sempre, que além de participar, então, também tem essa tarefa de sempre fazer a memória, né, a sistematização, e no encontro seguinte trazer a memória do que foi feito no encontro anterior. E a gente viu o quanto isso tem ajudado, de quantas pessoas se reconhecem, então, né, naquilo que foi trabalhado no encontro anterior, e da maneira também como a Gisele coloca isso, né? Essa maneira também afetiva, né, de trazer, então, esses outros elementos, né? Então, é um pouquinho isso, né, dessa caminhada. Então, eu passo agora a palavra para a Gisele, então, para ela fazer um pouquinho, né, do que ela já tem feito nos encontros, ela vai fazer, então, hoje aqui, apresentar, então, uma memória do que nós fizemos nesses 3 primeiros encontros. Gi, é com você, então. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, é com muita alegria, né, que venho aqui com vocês participar. Me emocionei muito com a experiência de educação popular que foi apresentada agora. Me lembrei dos tempos de Recide, que eu fiz parte da Rede de Educação Cidadã. Muito, muito bacana mesmo. Eu vou pedir licença para vocês para fazer uma leitura, porque é assim que nós fazemos sempre na escola do CEPAT, né, de Educação Popular. E, então, foi feito um compilado assim, de 3... né? Então, eu vou fazer a leitura aqui para a gente ter uma ideia de do que aconteceu. Esta é a memória do módulo 1 da Escola de Formação em Educação Popular e Ecologia Integral, que aconteceu em 3 etapas, nas seguintes datas: 6 e 20 de agosto e 3 de setembro de 2022. Eu posso dizer que este está sendo um curso muito diferente dos outros. Mesmo antes de iniciar, havia uma espécie de aura mágica, de muita expectativa. O grupo de WhatsApp que foi criado ajudou muito na conexão que se estabeleceu, porque nós pudemos assistir vídeos explicativos sobre o curso e interagir, oferecendo, solicitando caronas para chegarmos até o local do encontro. Todas as etapas foram marcadas pelo acolhimento afetuoso, um choque de acolhimento nas palavras de uma participante, algo muito diferente dos espaços que nós frequentamos. No primeiro dia, que teve como facilitador André Langer, o tema fomos nós mesmos. Conversamos com o colega e com ele compartilhamos nossa história de vida. Depois disso, o desafio de traçar uma linha do tempo. Não uma linha do tempo da história da humanidade, não da história do Brasil ou da América Latina, mas a nossa história. Como assim a minha história é importante?
Eu, Gisele, peguei aquela folha de papel em branco, dividi em décadas e tive que escolher datas significativas. Eu nunca tinha feito isso. Depois de muito pensar, riscar o papel, fazer e refazer, eu concluí a minha linha do tempo, a linha do tempo de Gisele Carneiro. Por que eu nunca pensei em fazer uma linha do tempo da minha própria vida, identificando momentos mágicos que reconfiguram trajetórias? E quem de nós já traçou uma linha do tempo da própria vida? A orientação era de que nós ouviríamos com atenção a história da nossa dupla, da pessoa com quem estávamos conversando, e apresentá-la para o grupo. Era uma apresentação diferente. Ao apresentarmos as nossas duplas, nós queríamos transmitir da melhor forma as informações que havíamos acessado por meio do diálogo. Afinal, aquela pessoa havia dividido conosco a sua intimidade, a sua história de vida, e desejávamos homenageá-la da melhor forma perante o grande grupo. E a sensação de ser apresentada por outra pessoa foi estranha e diferente. Eu pude perceber que quando falo para outra pessoa, e essa pessoa transmite o meu conteúdo, ele já não é mais meu, né? Não é mais o meu conteúdo, ele é nosso, ele é do mundo. Além disso, ele adquire contornos que sozinha eu não conseguia identificar. Na partilha de todas as pessoas participantes, os rostos antes desconhecidos adquiriram novas formas. Cada rosto ganhou carga afetiva, cuidado e empatia. Como é importante olharmos o outro rosto, sairmos do nosso mundo, rompermos fronteiras e nos harmonizarmos, humanizarmos. Aí, na segunda e terceira etapa do módulo 1, nós contamos com a assessoria de Loivo José Malman. O tema foi Pedagogia da Corporeidade e Humanização do Humano. A música A Nossa Casa, de Arnaldo Antunes, dizia assim: a nossa casa é onde a gente está, a nossa casa é todo lugar, a nossa carne é de carne e osso. O Loivo dizia que o nosso é um sistema perfeito e complexo, mas não sabemos o seu funcionamento. Geralmente, nós só prestamos atenção no nosso corpo quando sentimos dor. Corpo e mente estão interligados. Quando existe um problema mental, o corpo sente, responde e pode até paralisar. Na perspectiva bíblica, percebe-se o acolhimento das necessidades do corpo. O reino de Deus se manifesta por meio de realizações materiais, dar pão a quem tem fome. Na antropologia bíblica, não existe o dualismo corpo e alma. Jesus se tornou carne, o verbo se tornou carne. Edgar Morin diz que corpo, mente, razão, emoção e história possuem interligação e influência mútua, e o ser humano pode ser entendido em 4 dimensões: físico-motora, afetivo-relacional, mental-cognitiva, sócio-histórico-cultural. O grande desafio é novamente reunir o que o ser humano pretendeu separar. Os encontros foram ricos em vivências, ricos em reflexões e movimentos, nos quais procuramos estabelecer contato com os nossos corpos. Nos expressamos de formas não verbais e descobrimos que é possível comunicar por meio de poesias, do símbolo, da música, da dança, olhares, imagens, metáforas. A música de Lenine dizia: o corpo pede um pouco mais de calma, o corpo pede um pouco mais de alma. Compartilhamos impressões e experiências que vivenciamos no período da pandemia e que trouxeram mudanças de sensações, medos, desafios, perdas, sofrimento e aprendizados. Foram muitos os depoimentos e sentimos acolhimento e confiança no grupo ao abrirmos o nosso coração. A imagem de um vidro quebrado
simbolizou os nossos sentimentos em tempo de pandemia. Um lindo mosaico feito com os vidros quebrados representava a reconstrução das nossas vidas após o período tão difícil. Vimos a imagem do Papa Francisco, sozinho, nas escadarias do Vaticano, em quaresma prolongada. Fizemos um grande círculo, um abraço coletivo, e dançamos ao som de Martinho da Vila, Canta, Canta, Minha Gente. O grupo estava tão coeso que a dança foi harmoniosa, mesmo com a diversidade reinante. André nos auxiliou a refletir sobre o que vivenciamos. A realidade da pandemia nos questionou e nos dispusemos a agir, a falar e a ouvir com abertura. Nos pusemos a pensar coletivamente. Demos passos para a construção de um conhecimento não viciado, mas aberto e arejado. Um grande desafio é repensar o nosso pensamento e identificar, é um pensamento opressor? O nosso pensamento fragmenta ou engessa a realidade? Como navegar num mar revolto, onde a situação muda, mas as ideias resistem à mudança? As palavras carregam afetos, e os afetos têm muito poder. Pensamos que mudamos o mundo no nível racional e intelectual, mas não. Os afetos é que têm esse potencial. O que será que os nossos afetos nos dizem? Concluindo, o módulo 1 da nossa escola de formação foi rico, foi intenso, e nos impulsionou a querer continuar na caminhada do saber compartilhado, com discernimento, promovendo ações transformadoras. É esse, gente, o relato, né, a síntese dos 3 primeiros encontros da nossa amada escola de formação. Obrigada. Muito bem, obrigado a você, Gisele, então, por essa partilha. Convido também o Eduardo Guedes, né, também, a então, compartilhar um pouco algumas impressões, então, e uma partilha, então, desses primeiros 3 encontros. Boa noite, tudo bom? Todo mundo me ouve bem? Tá bom. Queria já agradecer a oportunidade, agradecer a Gisele, André, e ao grupo todo, de uma forma geral, assim. Vou tentar falar quase um pouco do que a Gisele trouxe, mas talvez de um jeito mais informal, como pessoa, indivíduo, quanto eu fui marcado por essa educação até aqui, sabe? É muito importante quando eu penso que a Gisele traz, desde o início, assim, que antes da gente começar a se encontrar, essa educação já estava sendo popular nas nossas vidas e diferenciada quando ela começou numa acolhida dentro de um grupo do WhatsApp, né? Eu acredito que a nossa rotina, a correria que a gente vive, cada vez é mais um grupo, e dessa vez não era apenas mais um grupo, mas um grupo extremamente funcional, e não só funcional, um grupo humano onde a gente pôde começar se ambientando, sendo acolhido e acolhendo, né? Porque já foram organizadas caronas, uma compreensão mútua, uma solidariedade diferenciada, sabe? Aí eu acho que o curso já começou antes de começar de verdade, né? Assim, já estava lá no WhatsApp acontecendo nas nossas vidas. Então, acho que nos tempos que a gente vive, né? Acaba que isso tem grande valor, e isso já começou me marcando, né? E aí, uma das coisas que mais me marcou também nesse processo até aqui quando o primeiro encontro, eu não fui no primeiro, assim, até fiquei preocupado, falei, puxa, eu vou perder conteúdo, e aí o Igor também foi extremamente acolhedor, conversando comigo e tal, e quando eu cheguei no segundo encontro, primeiro fui ambientado com a Gisele trazendo essa memória, esse registro maravilhoso, com essa habilidade toda, e pude ver que mais do que conteúdo, na verdade, estava falando das nossas vidas, né? O quanto essas apresentações traziam humanidade para essa educação, porque daí não é só conteúdo e educação popular no título, ecologia integral no título, que a teoria sim é muito importante para as nossas vidas, mas as nossas histórias foram colocadas como importantes, né? E aí a gente se reconhece enquanto humano, e isso
extremamente valioso nesses dias, né? E aí, quando a gente foi falando também sobre essa corporeidade, eu acho que eu tenho sido impactado por isso. Né? Mais uma vez falo, a teoria é importante, mas quando a gente reconhece que os nossos corpos, as nossas emoções fazem diferença e são consideradas dentro de uma formação, isso faz muita diferença, né? Porque aí quando a gente abordou as questões da pandemia e trazer, cada um poder trazer a sua história e todo mundo se reconhecer que, de certa forma, ninguém saiu inteiro, né? Todo mundo saiu marcado de alguma forma por esse contexto de pandemia, né? Marcado com várias questões, falando dessa afetividade, questões do nosso corpo físico, e isso foi considerado dentro do conteúdo do qual a gente estava falando, né? Então, isso traz ainda mais essa humanidade, esse pertencimento, isso também marcou demais. Quando a música Paciência foi trazida também, assim, pontual, assim, porque normalmente a gente chega num sábado de manhã acelerado, porque correu a semana inteira, e aí a gente chegar num sábado de manhã, uma música que nos ambiente, nos convida a ter paciência, nos convida a desacelerar, isso também contempla a nossa integralidade, né? Não é uma ecologia integral para fora, mas ela é uma ecologia integral que contempla todo mundo nessa integralidade. Então, acho que eu trouxe bastante coisa, assim, eu anotei muita coisa, na verdade, mas acredito que grande parte dela a Gisele trouxe com muita beleza, e, assim, eu fico, acho que foco nessas partes porque são as que mais me marcaram, e para mim essa educação popular, quando a gente fala de Paulo Freire, fala de educação popular, aquilo que mais fez sentido para mim, e ela fala muito de sentido, né? E então, agradeço essa oportunidade de compartilhar o quanto é uma honra, né? Estar nesse grupo, mas ser tão impactado com tanto sentido em tão pouco tempo até aqui, e saber que a gente ainda tem uma caminhada. Obrigado a todos, boa noite, tá? Bem, obrigado também, Eduardo, por essa partilha. Então, a gente, na verdade, vocês já perceberam, né? A gente sempre começa ou com uma poesia e uma música, então, por isso que também esses momentos iniciais sempre marcam bastante. E para encerrar, então, eu convido o Igor para colocar, então, algumas fotos também, né, que a gente preparou, então, junto com a música essa que já foi colocada ali. Então, acho que em 1 minuto a gente pode fazer isso, né? Vamos ver aí algumas imagens também, algumas fotos, né, desses 3 primeiros encontros. Igor, talvez só passe, então, as fotos, né? Está passando, Igor? Aqui para mim, não. Aqui para mim está parado no mesmo slide do início. Não sei se para você... Igor, só passa as fotos, então, para a gente encerrar essa parte, né? Só passa aí. Isso. Tá.
Esses aqui são dois momentos do primeiro encontro, né? Gente, a gente vai compartilhar os slides aqui no chat, porque a música não saiu, porque ela estava dentro do PowerPoint, daí ela não saiu, mas daí vocês assistem em casa depois, que a música é bem bacana. Tudo bem, então. Assim, então, encerramos a nossa parte apresentativa. Obrigado. Obrigado a vocês. Depois a gente pode tentar de novo aí apresentar as imagens, mas a ideia é justamente a gente poder, nesse momento, ficar animado e, de alguma forma, envolvido com essas experiências que já estão acontecendo nesse projeto, nesse curso de formação. E a gente teve aí bons relatos do Eduardo, da Gisele, agora em Curitiba também, além dos colegas lá de Manaus. E agora a gente vai para um outro momento que eu queria convidar vocês. Vamos fazer um momento onde a gente, agora, deixando de olhar para aquilo que já foi trabalhado e dando uma olhada para aquilo que vem pela frente. Nos estudos que nós fizemos sobre a educação popular, nós compreendemos, encontramos algumas dimensões importantes de a gente pensar a educação popular de maneira integral. A dimensão metodológica, a dimensão política, a dimensão lúdica e a dimensão espiritual. Depois ainda acrescentamos a dimensão ecológica. E agora, cada um desses centros sociais que hoje planejou esse momento, nós vamos nos dividir em salas, onde o SEAS vai trabalhar um pouco conosco nesse momento de partilha, agora em pequenas salas, a dimensão metodológica, o CEPAT, a dimensão política, o CAC, a dimensão lúdica, e o SARES, a dimensão espiritual. Para isso, gente, vocês vão ver, agora vamos tentar fazer um movimento aqui coordenado, nós somos 43 pessoas, vamos fazer dar certo. Logo, vocês vão ver na tela de vocês um convite para vocês entrarem numa sala, tá? Sala 1, 2, 3 ou 4. Nós vamos fazer as seguintes divisões, eu vou colocar aí no chat daqui a pouquinho essa divisão. As pessoas que começam o nome com a letra A até a letra C vão entrar na sala 1. Tá? Já anota aí o número da sua sala. As pessoas que têm o começo da letra do nome com E até a letra I vão entrar na sala 2. As pessoas que têm a letra do nome começando com J até o M vão entrar na letra 3. No número 3, desculpa. E as pessoas que começam o seu nome com a letra N até o final do alfabeto vão entrar na sala número 4. Tá bom? Eu vou abrir as salas e vou botar essa descrição no chat, caso vocês esqueçam. Mas é isso. De A a C, sala 1. De E a I, sala 2. De J a M, sala 3. De N ao final, sala 4. Os facilitadores das salas sabem nas quais devem estar, né? No caso, quem vai facilitar a sala dos CEAs, como o Marcos e a Nélia, não entram na divisão das letras, porque vão direto para a sua sala. Certo. Luiz, e a pessoa que tiver a letra D? Como? A letra D de dado. Entra na primeira sala. Tá? Luiz, vamos ver se a gente consegue. E aí, qualquer coisa, não se preocupem que eu vou direcionar se faltar alguém aqui. Vamos ver se a gente consegue. Quanto tempo? Quanto tempo? Nós teremos 30 minutos, tá? Dentro das salas para fazer o trabalho. Daí, Luiz, no caso, tem algumas pessoas que já estão direcionadas para algumas salas. Você vai falar qual que é a dimensão em cada sala, para a gente saber qual? Sim, a dimensão está posta nessa... Agora eu vou colocar de novo aqui no chat, ó. E a gente vai ter, então, as dimensões dos facilitadores, tá? Que vão saber as salas que vão entrar. A metodológica é a do SEAS, a política é do CEPAT, o CAC é a lúdica e o SARES é espiritual, nessa sequência. Então, vocês estão recebendo aí o convite para entrar nas salas, nessa tela? Ainda não? Sim? Ainda não?
Até agora não. Não chegou ainda? Então, vamos tentar fazer de outro jeito aqui. Espera aí. Sala 4. Eu vou direcionando vocês, então, tá? Um minutinho que eles estão mandando as pessoas para lá. Estamos indo. Espero que agora vocês estejam recebendo os convites para aí, gente. Vamos ver. Tá saindo. Teve que ser no manual, o automático não funcionou, mas vai dar certo. Para mim está aparecendo de A a C. Eu Não posso apareceu um entrar? convite para você entrar numa sala aí? Você Sim, pode aceitar. mas de A a C, a sala 1, eu seria a Mas não tem J3, mas problema, até eu tive que fazer uma divisão manual, então as letras elas não vão vingar, aquela separação de letras. Você pode entrar então, no convite ótimo. que aparecer para você. Obrigado. Luiz, você pode me adicionar na sala do CAC, por favor? Da Lúdica. Claro. Pode ir lá. Oi, Luiz. Eu também, a Eliana, tá? Isso, na sala 3, né? Vai lá, Eliana. Apareceu aí, né? Apareceu o convite? Isso. Cláudia recebeu um convite. Quem mais que está por aqui ainda que não foi? Nélia já foi? Alguém que está aqui ainda não recebeu o convite, gente? Eu, Isabelle. Isabel, não recebi. Isabel. Uhum. Isabel Burim. Oi, Luiz. Eu vou Oi. a sala do CAC, que eu vou estar junto com o Juscelia organizando. Sim, você vai para sala 3, da Lúdica. Ok. Vai. Deixa eu ver, cadê? Eu não acho você aqui. Foi. Isabel. Não aparece o nome aqui, Isabel, para mim. Roberto, Cláudia. Roberto e Cláudia já estão em salas, né? Já, o Roberto foi. Cláudia foi. Isabel. Isabel, aqui. Achei você. Cláudia.
todos de volta, não se perderam nos caminhos das salas virtuais aí. E espero que tenha sido um bom momento de partilha. Agora a gente tem, então, alguns minutos para que os grupos possam contar um pouquinho como é que foi esse momento mais íntimo, num grupo menor, trabalhando todas essas dimensões que a gente pensa, a aplicabilidade integral da educação popular, a dimensão metodológica, a dimensão política, a dimensão lúdica, a dimensão espiritual. Quem gostaria de começar? Podemos ir na ordem, talvez, que eu tenho aqui. A sala 1 era da metodológica, do SEAS. O que vocês acham? Eu fiquei com a responsabilidade de partilhar. Por mim, tudo bem. Eu acho que nós somos o grupo 1. Vá lá, então, Geise. Pode ser? Primeiro, dizer que é uma grande responsabilidade, né? Porque a metodologia foi trazida uma música que, por uma questão de internet, não ouvimos ela tão bem, mas a pergunta ela foi extremamente instigadora, a partir dessa música, porque ela falava sobre uma mala, e a mediação foi para que a gente pudesse refletir, e aí fizemos isso por cerca de uns 5 minutinhos, sobre o que é que a gente traz na nossa mala dentro da nossa experiência. E aí foi oportunizada a palavra, e quem, dentro do tempo, né, pôde se colocar, sempre tudo muito corrido, né, porque a gente tinha pouco tempo, então foram ditas trazidas algumas experiências, que agora eu vou tentar resumir em algumas palavras-chave, e aí, por isso, quando eu assumi a responsabilidade de partilhar, eu disse que todos deveriam me ajudar, para que eu não esquecesse nada que fosse importante. Então, naquele momento, eu pedi a palavra para começar, dizendo o que é que eu trago na minha mala, a partir das minhas experiências, e aí resgatei um pouco da minha vivência em Fé e Alegria, onde eu ouvi falar sobre o cuidado com o cuidador. Então, a palavra cuidado é algo que tem sido muito recorrente nesse último ano na minha vida, também profissional, e aí eu partilhei um pouco sobre a necessidade do autocuidado, do cuidado com o outro e do cuidado com a casa comum também. Então, as nossas falas deram início por aí. Um outro colega, e aí eu vou fazer uso da concepção de que, uma vez que foi partilhado no grupo, a fala é de todo o grupo, por isso não vou citar o nome de quem falou, apesar de eu ter dito, né, que eu comecei, mas a ideia é que realmente essas falas são todas do grupo, né? Então, foi falado sobre afetividade, sobre, ainda pensando nessa questão também do cuidado, a afetividade com os educandos, né? Muitos no grupo são educadores, atuam na educação, e por isso essa fala. Foi falado também sobre ser um corpo negro num mundo que impacta e que comunica. Então, foi falado sobre questões relacionadas ao combate ao preconceito, a importância da gente se reconhecer nesse mundo, saber o valor que tem e o valor do outro também. Por isso também foi falado sobre a necessidade, sobre a questão do conhecimento que nasce a partir da pessoa, e aí, ao final, foi elucidado isso também pela própria metodologia, porque não foi apresentado para a gente um conceito, mas na prática, como é que se dá essa questão metodológica em Paulo Freire, na educação popular, em que ela é feita justamente desses momentos de partilha, onde tem um mediador, alguém que vai estar sempre mediando, né, no sentido de promover essa sistematização, uma organização do pensamento, mas que ele é sempre coletivo. E por isso, também foi falado sobre a coletividade, sobre aprender nessa coletividade, sobre a não hierarquização, foi falado sobre a beleza da diversidade, tudo isso está na nossa
na nossa bagagem, na nossa mala, e sobre acolhida e afetividade. E aí, ao final, tivemos uma outra música que também fala sobre sermos árvores, e nesse sentido de sermos alimentados por essa mãe terra, por essa coletividade. Espero ter sido justa com as falas que foram trazidas no grupo, mas já deu para ver que a nossa mala é um container, né? Não é só uma mala. E se alguém do grupo quiser falar, por favor, fique à vontade. Obrigado, Geise. Algum complemento, pessoal, de alguém do grupo? Se sentem contemplados? Ótimo, contempladas. Então, o próximo seria o grupo que trabalhou a dimensão política, junto com o CEPAT. Gostaria de partilhar conosco? Sim, sou eu, a Jande, que vai fazer a partilha. Peço perdão, primeiramente, porque eu coloquei em tópicos e, de antemão, eu já solicito a quem participou do grupo que possa me complementar nas minhas insuficiências. Então, foi bem interessante, em princípio, as discussões, né, e a proposta inicial do grupo. Ela iniciou com uma pergunta norteadora: quais os desafios atuais para aprofundar o político na compreensão do humano? Na sequência, foi convidado o Anderson Ferreira da Silva Prego, né, para relatar a sua vivência nos movimentos sociais, né, com as pastorais, né? Então, essa atuação em movimentos sociais no município de Colombo foi relatado no grupo, né? E no qual o Anderson, ele hoje é vereador, a partir dessa experiência, dessa atuação nos movimentos sociais, né, com um mandato popular, né, participativo, e ele atuou e atua organizando a juventude, né, na paróquia Santa Terezinha. E ele construiu, junto com esse coletivo, a Escola de Formação Integral, Lumen, para atuar na Igreja Católica, e essa escola possui várias dimensões, mas eu anotei aqui a dimensão sociopolítica, que foi mais enfatizada no relato, né? E qual seria o objetivo dessa dimensão sociopolítica? A partir da experiência desse mandato, né, e dessa organização da juventude. É fazer ação transformadora na Igreja Católica pelo olhar da juventude. E aí ele trouxe a perspectiva da fé política, né? Fazer a discussão para levar as reivindicações das juventudes. E esse mandato, ele se consubstancia nas eleições de 2012 e hoje já se encontra no 3º mandato, né? Ou seja, onde ele trabalha junto com esse coletivo, com projetos diferentes, né? E sempre na perspectiva participativa. A decisão é sempre a partir do coletivo, né? Por 3 perspectivas de discussões nesse coletivo: a questão de gênero, classe e raça. No próximo mandato, ele está, junto com o coletivo, atuando para que o próximo mandato seja eleita uma mulher negra, para que possa dar continuidade, e esse processo de formação política já está acontecendo. A partir desse relato, foi aberto para o grupo para pensar esse político na compreensão do humano, né? Como aprofundar. Aí houve relatos de que no grupo, que antes da parte política vem a importância de disseminar o que é educação popular, antes do político. Na sequência, foi falado também que, para que esse processo político possa acontecer, né, tem alguns desafios. Primeiro, fortalecer os espaços e instituições que disseminam a formação da educação popular, fortalecimento de coletivos populares. Importante esse processo para não só valorizar os salvadores políticos. Tem muita informação dentro do momento que estamos vivendo, mas pouco conhecimento.
Na sequência, foi feito um relato sobre a organização popular no Bairro Novo, que é um bairro aqui de Curitiba, que essa organização se dava, né, sempre a partir das necessidades que a população possuía, tinha. E uma vez suprida aquela necessidade, as pessoas já iam para outra perspectiva. Mas essa população, à medida que conquistava os seus direitos, ela, pela dinâmica da cidade, foi sendo jogada cada vez para mais longe. E hoje a população se distancia, tem pouca participação, e foi relatado também que a igreja possui culpa nisso, né? E aí eu peço que... A fala ficou cortada porque o tempo foi acabando e as pessoas não puderam falar mais. Então, é isso. O grupo que puder me complementar. Muito obrigado, Jane. Alguém mais gostaria de dar um complementado? Se sentem contemplados, contempladas? Eu que relatei, posso completar? Sim, ainda tem 2 minutinhos ainda. Eu acho muito importante assim, todos os relatos e o importante de aprofundar, né? Qual é o maior desafio atual para aprofundar o político na compreensão do humano? Particularmente, eu compreendo que o maior desafio é devolver a palavra ao cidadão. Devolver a palavra, o poder, devolver o lugar de fala das pessoas. A palavra é poder, Paulo Freire já falava isso, né? O círculo denota isso. O círculo põe a pessoa, o indivíduo, o cidadão, numa perspectiva de igualitária, onde a palavra é devolvida a ele. Quem está com a palavra fala, e os outros aprendem a ouvir a palavra dita. Então, devolver, compreender o humano a partir da palavra que se fala, eu acho que esse é um dos desafios para que esse ser, que todo em sua dimensão corpórea, territorial e espiritual, é um ser político, que faz escolhas cotidianas, mas faz escolhas cotidianas a partir de que lugar? De que fala? Da minha fala ou da fala de alguém que diz o que eu tenho que falar? Então, particularmente, eu não vejo a dimensão política dissociada da metodológica. Porque Paulo Freire já dizia, o método forma ou deforma. Exatamente. Muito obrigado, Jane. Muito obrigado. O pessoal aqui no chat também parabenizando, dizendo que você sistematizou muito bem. O próximo grupo foi o grupo que estava sendo animado pelos colegas lá de Belém. A gente está com problemas de sinais aí em Belém, né? Muita chuva, alguns transtornozinhos pequenos de tecnologia, mas se alguém quiser partilhar um pouquinho o que conseguiu extrair aí dessa partilha da dimensão lúdica do trabalho com a educação popular. Oi, Luiz, eu posso fazer a partilha, mas eu vou ficar com a câmera fechada por conta mesmo do sinal. Sim. Nós tivemos 11 participantes no nosso grupo, e como tivemos problema mesmo com o sinal, nós não podemos aprofundar na dimensão lúdica, mas nós tivemos a oportunidade de experimentar um pouco do que é esse lúdico, né, de como esse lúdico ele pode não só existir externamente, mas internamente. Né? Esse foi um pouco do que desse dimensão lúdica da educação popular nós buscamos. E aí trouxemos nosso teórico referencial, que é o Paulo Freire, né? Com algumas palavras que nos remete a compreender a dimensão, aonde está a dimensão lúdica em Paulo Freire. Partilhamos com o slide, mas também buscamos trazer essa
essa criança que está dentro de nós a partir de um poema do Manuel de Barros, que se chama O Menino que Carregava Água na Peneira. E aí já deixamos o convite para quem puder ler depois. Esse poema ele nos trouxe algumas reflexões. O tempo foi curto, mas a gente conseguiu fazer uma pequena partilha, né, sobre o poema, né, o que esse poema, né, o que esse poema nos traz. Paulo Freire, quando ele fala do seu processo quando ele aprendeu a ler, escrever, ele leva a um tempo, que é o tempo embaixo da árvore, com o pai, sentado, e ali ele diz que ele aprendeu a ler, né? E aí a gente fez esse exercício também, onde está a nossa criança interior, né? A gente buscou trabalhar a imaginação e buscar a nossa criança interior. E essa criança escutou o poema do Manuel de Barros, né? E para a reflexão, nós trouxemos algumas perguntas. O que é a peneira? Né? O que seria o despropósito para a vida adulta? Né? Como eu, criança, e a ludicidade incide em mim, no meu entorno, e aí a gente teve algumas partilhas, né? Partilhas que foram trazidas, que traz a questão da capacidade de imaginar, né? Como a nossa vida adulta não nos permite a imaginar tanto, né? A imaginar o impossível, né? Vamos perdendo essa capacidade, né? Foi partilhado também, né? Que o eu do Rio sonhava com muita coisa aos 29 anos pôde ser realizado, outros não, né? Tivemos a partilha também do despropósito, né? De ser adulto, tendo hora no trabalho, né? Meu trabalho traz muita... Eu tenho uma hora para cumprir, né? Pouco descanso, né? Sabendo que precisa de descanso, né? A imaginação, a criatividade, os sonhos. Isso foi um pouco do que foi partilhado a partir desse lugar, né? Desse lugar e dessa provocação. Isso é um pouco que a gente também conseguiu, na medida do possível, trazer para partilhar, sintetizando um pouco do que o grupo pôde vivenciar. Obrigado, Eliane. Muito obrigado. Como o pessoal do CAC sempre diz, brincar é urgente e brincar é coisa séria, não é? O último grupo, nós trabalhamos, então, com o apoio dos colegas do SARES, trabalhando um pouco a dimensão espiritual, né? Alguém gostaria de partilhar conosco a partir desse grupo? Nós estamos quase encerrando. Nos próximos 10 minutos a gente encerra, tá, gente? Eu vou rapidamente só falar um pouco o que aconteceu, aí se alguém do grupo quiser, né, também colaborar com alguma partilha. Nós tivemos, assim, na mística da abertura, um pouco, trabalhamos os 4 elementos, a terra, ar, água e fogo, né? Um pouco nessa experiência de tentar mostrar da interligação das coisas, né? Mas também de uma mística que não esteja separado da vida da natureza, da ecologia integral e tudo isso. Em seguida, nós fizemos um pouco uma pergunta, né? No sentido de como é essa vivência mística, essa experiência que a gente fez, né? Como ela está relacionada com a educação popular. Qual ser humano se deseja formar na perspectiva da educação popular, né? Quanto a educação é uma visão de ser humano, visão de mundo e visão de sociedade. Então, foram feitas algumas partilhas, eu vou colocar algumas aqui, por exemplo, um ser humano, né, que respeite a vida, que tenha respeito pelos demais, que tenha dignidade, que garanta a sobrevivência do mundo, né? Formar um ser de relação, capaz de relacionar-se com o meio ambiente, mas também consigo, né? E que tenha uma relação com a casa comum. Depois também foi colocada educação pautada na redescoberta desse ser humano, né, mais sensível,
né? Porque às vezes na educação pode ser tratado, o estudante, por exemplo, pode ser tratado apenas como um número, ou apenas para tirar notas boas, e nessa outra lógica que a gente já conhece, né? Então, o ser humano de relações, sobretudo, isso foi bastante forte. E aí também foi dito uma educação que possa, digamos, aflorar essa nova humanidade, né? Uma nova humanidade nesse sentido mais integrada, numa visão, perspectiva, né, de cuidado, vamos dizer assim. Uma educação que tenha o compromisso de olhar para a realidade, que seja crítica, que possa também levantar propostas frente a essa realidade complexa, né? Que pense propostas, for usar aqueles 6, né? Comprometido, competente, né? Compassivo, e tem mais 2 6, não me lembro agora, né? E aí foi citada a questão das economias criativas e solidárias, por exemplo, né? Então, né, um pouco isso, né, que foi colocado. Se alguém gostaria também de fazer uma observação, né? Então, sinta-se à vontade. Obrigado, Padre Adriano. Alguém gostaria de complementar? Ou se sentem contemplados, contempladas? Muito bem. A gente está no nosso horário quase, gente, e a gente está muito feliz. A gente começou com 46 pessoas, né, no avançado da hora, mas ainda estamos num grupo muito bom aqui, todos vinculados ao interesse dessa justiça socioambiental, da educação popular, partilhando experiências. Obviamente que aqui em 2 horas a gente não vai conseguir dar o aprofundamento necessário para cada um desses temas, não é esse o objetivo, mas o objetivo é a gente se perceber, se conhecer e saber que em diferentes lugares, em diferentes cidades, essa rede de justiça socioambiental, esse corpo apostólico pulsa todos os dias e pulsa na pulsação da educação popular. Vocês trouxeram aqui palavras como a corporeidade, a música, a arte, a ludicidade, o político, o humano, a relação. São ideias, são conceitos, são princípios que embasam todas as nossas práticas na construção desse mundo diferente, desse mundo melhor que a gente sonha e trabalha junto no reino de Deus, né? Então, a gente está muito contente, eu sei que posso falar pelos meus colegas aqui também, que pensaram conosco esse momento, por ter tantas pessoas até agora ligadas e participando, para que a gente pudesse, obviamente, como eu falei, não aprofundar devidamente, mas ter aquele gosto, né? Aquele gostinho de que não estamos sós, estamos juntos, somos uma rede e seguimos aí, né? Na expectativa e no apoio das próximas etapas do módulo de formação do CEPAT, do SARES, onde já está acontecendo, lá em Manaus e Curitiba, mas também dos outros territórios que ainda não iniciou, que possam se inspirar nesse movimento também, cada vez mais ir articulando com força as suas possibilidades, para que a gente possa junto trabalhar essa perspectiva da educação popular como uma ferramenta de transformação social, né? Para isso, gente, eu queria terminar primeiro partilhando com vocês, então, o poema que o pessoal do CAC nos brindou. Vamos ver se a gente pode fazer uma leitura por estrofe aqui no vermelho e no preto para a gente encerrar o poema do Manuel de Barros. Quem gostaria de começar? Posso começar. Vamos lá. Leia até a parte onde está em vermelho, e aí a parte preta é o próximo, e o vermelho o próximo, e assim por diante. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso.
O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu as palavras. Eita. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer as peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens, e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Muito bem, grande desafio da gente encher os vazios, né, com as artes e com as peraltagens. E para terminar, então, nos despedindo dessa noite, eu gostaria de encerrar de um movimento que a gente vem muito cheio, nossa peneira muito carregada, de um convite que foi nos feito ao longo do ano passado e desse ano, que é justamente um convite para que, como eu falei para vocês, essa experiência que a gente tem construído de educação popular, ela tem uma base firme na pedagogia freiriana e uma base firme na ecologia integral e na justiça socioambiental. E um terceiro pé dessa base é uma base firme na espiritualidade, no carisma inaciano. E, recentemente, nós fomos convidados pelas festividades e celebrações do ano inaciano a ver as coisas de novo, de uma maneira nova, não é? E eu acho que é um pouco essa missão que a gente tem de releitura da educação popular para aquilo que as nossas realidades nos convocam hoje. Como olhar novo, olhar diferente, olhar esperançoso para aquilo que sempre esteve aí, mas deseja um olhar diferenciado e necessita um olhar diferenciado, não é? Ainda mais no momento que a gente vive no Brasil hoje, passando por todo esse processo de uma sociedade muito polarizada, qual é o nosso papel e o papel da educação popular nesse contexto e nos próximos anos. Então, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês todos e todas. Eu vou colocar aqui no chat um link, pessoal, para vocês depois, deixa eu ver se eu consigo, para vocês poderem fazer uma rápida avaliação desse momento também. Tá? Só um pouquinho que está carregando aqui. É uma pergunta só, tá? Então eu pediria que vocês, quando tiverem o tempo, poderem responder, para que a gente possa cada vez mais estar melhorando esses momentos do desafio virtual da educação popular. Então, aí no chat tem um link, né? E eu, então, termino o nosso momento com esse convite, né? Que foi um convite feito pelo ano inaciano e que agora a gente tem a oportunidade de revisitar ele na esperança de uma educação popular realmente transformadora, justa e solidária no mundo que a gente vive. Uma boa noite para vocês, muito obrigado, um grande abraço e até breve.
Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Vamos, companhia livre e peregrina, é tempo de renovar. O Cristo que mudou o mundo é quem vai nos enviar. Inácio foi capaz, eu posso também aprender a me transformar. O santo que serviu o mundo sempre tem o que ensinar. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Ele vai com todos nós. Ele vai com todos nós. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigado. Boa noite,